Estamos de volta. Nesta semana, o Brasil lembra mais um ano da maior tragédia da aviação brasileira. O voo da TAM, que ia de Porto Alegre com destino a São Paulo, levava 187 pessoas a bordo quando, no pouso, saiu da pista e atingiu o prédio da empresa. No total, 199 pessoas morreram. 10 anos depois, os familiares das vítimas ainda aguardam por justiça. 10 anos depois do acidente da TAM, que matou 199 pessoas no dia 17 de julho de 2007, as famílias das vítimas seguem aguardando uma posição da justiça com relação aos responsáveis pela tragédia. Naquele dia, a aeronave partiu de Porto Alegre com destino ao aeroporto de Congonhas. Antes de pousar, a torre de controle avisou ao piloto que era preciso tomar cuidado, já que chovia naquela hora. Ao iniciar o procedimento de pouso, o piloto teve dificuldades em desacelerar a aeronave, que acabou batendo em um prédio da própria companhia. Desde então, a acusação já sofreu 2 derrotas na disputa judicial. Durante a apuração dos fatos, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos constatou que houve falhas técnicas e humanas. Além do piloto, que morreu no local, a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, o ex-diretor de segurança da TAM e o ex-vice-presidente da companhia chegaram a ser acusados em 2011, mas ninguém foi condenado. O Ministério Público ainda analisa se vale a pena levar a discussão aos tribunais federais de Brasília. Os familiares das vítimas estão desapontados e com o senso de justiça abalado, já que não sabem o que será feito do caso. No último sábado, as famílias se reuniram na praça, que foi construída no local do acidente, para prestar homenagens aos amigos e familiares mortos na maior tragédia da aviação comercial brasileira. O presidente Michel Temer está insatisfeito também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso porque Maia assumiu uma postura de neutralidade em relação à denúncia contra Temer feita pela Procuradoria-Geral da República. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que não vai postergar para além de agosto a análise da denúncia contra o presidente Michel Temer, se a casa não atingir o quórum de 342 deputados no dia que a denúncia for votada em plenário. Maia diz isso porque o governo espera retardar a votação em plenário até setembro, porque não teria quórum para alcançar uma vitória caso a votação acontecesse ainda neste mês. Maia disse que os deputados que não estiverem presentes vão levar falta. Se não houver quórum no dia da votação, marcada para 2 de agosto, a votação vai ser pautada novamente no mesmo mês, até que o quórum seja atingido, contrariando a vontade do governo. Temer está insatisfeito com a postura de neutralidade de Rodrigo Maia em relação à denúncia. A base aliada esperava que ele fosse firme e assumisse uma postura unida com o governo. Maia não esconde de interlocutores que desconfia de estar sendo monitorado pelo governo. Por isso, tem intensificado os cuidados em relação à sua agenda e no encontro com os políticos. Não é a primeira vez que é levantada suspeita sobre um suposto monitoramento por parte do governo. No mês passado, chegou ao conhecimento público que o presidente teria pedido à Agência Brasileira de Inteligência que fiscalizasse o ministro Edson Fachin, que na ocasião investigava Temer. A ministra Carmen Lúcia e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, chegaram a manifestar profunda insatisfação em relação às especulações. Em nota, o Planalto negou as acusações de monitoramento do ministro Fachin. Thaís Orlovic volta com outras notícias aqui da nossa região. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo oferece 270 vagas para cursos de extensão gratuitos em São José dos Campos. As inscrições vão até o dia 30 de julho e as aulas começam neste segundo semestre. Para se inscrever, os interessados deverão entrar no site sjc.ifsp.edu.br. 2 municípios do Vale do Paraíba foram incluídos na lista das 50 cidades mais seguras do Brasil. Ubatuba e Campos do Jordão estão nela. Liderada por Vinhedo, Campos está na 22ª colocação e Ubatuba na 27ª posição. E de acordo com a empresa Urban Systems Brasil, especializada em inteligência de mercado e análise em dados estatísticos em mapas digitais, os dados coletados têm como base o ano de 2017. Fique agora com a previsão do tempo. Em
Pindamonhangaba, mínima 9, máxima 20 graus. Em Cachoeira Paulista, mínima 11, máxima 21. Em Caraguatatuba, mínima 15, máxima 21. E Campos do Jordão, mínima 6, máxima 16 graus. Você fica agora com a última parte da entrevista especial de hoje. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. No início da entrevista até cantarolei a música, né? Era um spot de uma rede que ainda é pujante em São Paulo. No Rio não tem mais, mas eu ouvia muito quando era criança. Aí todo mundo se entusiasmava de comprar fanelas, cobertores, né? E até dividia com a população. E a Andréa está me dizendo, para minha felicidade, que essa solidariedade persiste, né? Isso é muito bom. Você, a essa altura do campeonato, já estamos aí faltando menos de 190 e poucos dias para o fim do ano, já deve estar mexendo os pauzinhos aí para a Casa de Noel. Então, nós estamos já começando a trabalhar a questão da Casa de Noel. Esse ano o grupo vem com uma nova proposta, né? A festa se tornou um evento muito grande. Ano passado nós recebemos 750 pessoas em média. Envolve no evento. Pinda, Taubaté? Pinda, Taubaté, São José dos Campos. Ah, que legal. Guará. Pensei que era só aqui embaixo. Não, é regional. Nós temos um apoio muito grande de empresários da região. E a festa se tornou um evento, é um momento de encontro bem grande, bastante movimentada. E esse ano nós resolvemos descentralizar esse processo, né? Trabalhar ações mais diretas com as entidades. Então, devemos fazer um movimento em termos de evento um pouco menor, mas ele vai acontecer numa figura mais de manutenção desse processo e de aproximação dos empresários, dos voluntários, das entidades, que é o grande objetivo nesse processo, porque assim, a rede voluntária, ela existe a qualquer momento, como eu disse, ela é atemporal, que você tem essa... O que falta, o que eu entendo que nós precisamos provocar mais, é que as pessoas se mobilizem e ir até, né? Ir até as entidades, entender o que elas fazem, e até aquele grupo de voluntários que está atuando, eu quero ser voluntário de um projeto. Ser voluntário de um projeto é algo bastante intenso, né? É bastante intenso. Verdade. É um compromisso e, assim, é voluntariado. Eu falo que a doação, ela é muito grande. Então, levar essas pessoas até essas entidades é o grande objetivo. Então, nós queremos trabalhar desta maneira, a Casa de Noel. E assim nós temos conseguido, né, com alguns empresários que eles se aproximaram tanto através do contato com entidades que hoje eles estão próximo dessas entidades sem mesmo mais precisar da participação da Casa de Noel. Que bom, hein? Isso é a sustentabilidade do processo do voluntariado ou do processo da solidariedade. Quer dizer, é feita aquela história do cara que começa a correr e aí aquela endorfina produzida chama para ele voltar a correr nos outros dias que se seguem, né? Vira uma coisa assim, um círculo, uma corrente, né? Eu acredito nesse processo, ele é um trabalho bem assim, pontual e depois ele vai se estendendo nessa rotina, mas nós já conseguimos casos de aproximação de pessoas que hoje elas estão atuando próximas entidades ou assumiram junto àquela entidade alguma responsabilidade, porque entendeu que o que aquela entidade faz é importante e precisa ser apoiado, né? A Andréa Gonçalves atualmente é secretária lá em Taubaté, mas ela tem essa obra que talvez até tenha estimulado esse convite que ela recebeu, né? Já está trabalhando para a festa lá do fim do ano, na Casa de Noel, mas nós estamos no inverno, né? E por curiosidade, o que é forte de Noel é o inverno, né? Mas lá fora, aqui no Brasil, é um verão bastante quente, né? Verdade. Agora, o que pode ser feito nesse inverno, né? Pela população do Vale e principalmente Taubaté, que está agora sob o seu colinho? Então, como voluntária, né, como sociedade,
Eu até, quando da Casa de Noel, eu ainda brincava, né, com a equipe de trabalho, eu falava assim, o sucesso é tanto, mas é pontual, é no final do ano, que aí foi onde surgiu essas caminhadas, né, com os empresários, para que a gente fosse até as entidades, se aproximasse mais. Eu falava assim, bom, então vamos agora fazer a toca do coelho, porque a gente consegue movimentar esse processo. Mas tem diversas ações que são feitas, uma das minhas parceiras na Casa de Noel é a Judite Fernandes, e hoje eles atuam com a Fundação Dom Couto em Taubaté, né, com várias ações, né. Tem também um grupo em Taubaté de voluntários que fazem diversas ações nas entidades. Aí tem a Casa São Francisco, a Fundação Dom Couto, a Casa Recomeço, a Irmãos de Francisco, que é também outra entidade muito parecida com o mesmo objetivo da Recomeço, só que a Recomeço é uma casa de apoio para pacientes oncológicos em Taubaté, né? Porque ali nós temos o Hospital Regional, que é referência no Vale do Paraíba. Certo. E tem a Irmãos de Francisco, que é para apoio para as famílias que estão ali no Hospital Escola. Então, essas entidades, esse grupo de voluntários, eles o tempo todo têm as atividades, as ações voltadas. Uma dessas que você citou é voltada para idosos também, né? A São Francisco. São Francisco, né? Aqui em Pinda nós temos o São Vicente de Paulo, né, que também é voltado para idosos, eles também são franciscanos, né? Então, vicentinos, né? E o São Judas aqui em Pinda e o Lar Santa Verônica, que aí já é para crianças. São Judas é que é franciscano, né? Lá perto do Bosque da Princesa. Esse é franciscano e o Santa Verônica de Taubaté também é franciscano. E ambos trabalham com as crianças no contraturno escolar, né? Então, agora mesmo a São Judas que foi feito pelo grupo de voluntários de Pinda, a feijoada, né? Que foi, se não me engano, em maio, né? André, a gente tem um minutinho só. Pena, né? Porque é muito bom conversar com você, pessoas que têm um coração bonito assim como o seu. Mas eu, nesse minutinho que resta, pergunto se você pode dizer para o pessoal lá em casa como é que pode participar, como é que pode ser voluntário dessa obra social tão bonita que é a Casa de Noel. Então, aqueles que quiserem participar, podem entrar em contato conosco pelo evento casadenoel.com.br. E nos procurar no telefone 97401-8202. Perfeito. Então, se você que está em casa achou legal, é bom, hein? É gratificante demais a gente ajudar o próximo. Então, se você quiser se engajar nesse movimento, é só contactar com a Andréa Gonçalves, que vai poder ajudar a muita gente. Ela já ajuda um monte, mas é sempre preciso, né? Ter mais gente para encarar essa rede, essa cadeia de pessoas que se formam nesse processo é importante. E é a oportunidade, né? Muitos voluntários falam, a Casa de Noel não vai ter. Depois da Casa de Noel foi a minha oportunidade de ser voluntário num projeto. Então, compromisso hoje não só com as entidades, mas também com os voluntários. Aposto que você vai gostar. Obrigado, Andréa. Muito bom conversar com você. Nesta edição você viu campanha de vacinação contra a raiva em Tremembé. Brasileiros utilizam cada vez mais a internet para fazer operações bancárias. Temporada de inverno em Campos do Jordão é a mais fria dos últimos 6 anos. 80% dos brasileiros estão cortando gastos para conseguir dar conta das despesas mensais. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no nosso portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, @repórtersetorial, e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho o verá.